pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje vamos explorar os conceitos de temperatura, conhecer as três principais escalas utilizadas e aprender como fazer conversões de forma super tranquila. Vamos lá? Compreendendo a temperatura. A temperatura é uma medida que nos ajuda a entender o quão quente ou frio algo está. Ela está relacionada à energia cinética das partículas presentes em um objeto ou ambiente. Quando algo está quente, isso significa que suas partículas estão se movendo rapidamente, enquanto uma temperatura fria indica que as partículas estão se movendo mais devagar. É uma informação muito importante em várias áreas da nossa vida, e também em diversas áreas científicas. Vejamos as três principais escalas. A escala Celsius. A escala Celsius, também conhecida como escala centígrada, isto é, dividida em 100, é comumente usada em todo o mundo, inclusive no Brasil. A escala Celsius foi proposta pelo físico sueco Anders Celsius, em 1742. Ele criou a escala com base em experimentos e observações relacionadas às mudanças de temperatura da água. Inicialmente, ele definiu o ponto de fusão da água como 0 grau e o ponto de ebulição como 100 graus, ambos medidos em nível do mar e com pressão atmosférica normal, ou seja, CNTP. A escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, principal escala usada nos Estados Unidos, possui pontos de referência diferentes da escala Celsius. A escala Fahrenheit foi criada pelo físico Daniel Fahrenheit por volta do ano de 1724. Diferente da escala Celsius, que utiliza pontos fixos baseados na mudança de estado da água, Fahrenheit definiu sua escala com base de 3 pontos de referência, mas sem uma relação direta com propriedades físicas universais. Fahrenheit escolheu como ponto de referência para o zero o valor mais baixo que ele poderia obter, a temperatura de mistura de sal de amônia e água. Já como segundo ponto, ele utilizou o ponto de congelamento da água pura, e atribuiu o valor de 32 graus. Por fim, como terceiro ponto, ele considerou a temperatura do corpo humano em repouso e saudável, e estabeleceu como 96 graus. Na escala Fahrenheit, o valor da temperatura de congelamento da água é de 32 graus, e de ebulição, 212 graus. E repare que isso dá uma diferença de 180 graus. A escala Kelvin. A escala Kelvin, também conhecida como escala de temperatura absoluta, começa no zero absoluto, onde todo o movimento das partículas cessa. Ela é comumente usada em aplicações científicas, especialmente na física e na química. Não é correto dizer graus Kelvin, uma vez que essa escala é absoluta. A escala Kelvin foi proposta pelo físico Lord Kelvin, em 1848. Ele a desenvolveu com base no conceito de uma escala absoluta de temperatura, onde o zero absoluto representaria o ponto mais baixo possível de temperatura, ou seja, a completa ausência de energia térmica das partículas. Para criar a escala, Lord Kelvin utilizou a escala Celsius como base, uma vez que ela já estava amplamente aceita e estabelecida. Ele fez uma simples modificação, deslocando a origem para menos 273,15 graus Celsius, assim chegando à escala Kelvin. Na escala Kelvin, o ponto de congelamento da água corresponde a 273,15 kelvins e o ponto de ebulição a 373,15 kelvins. O zero absoluto, representando a temperatura mais baixa possível, é exatamente 0 Kelvin, onde todas as partículas de um corpo estariam em repouso. A escala Kelvin é uma escala termodinâmica e a escala de temperatura usada no SI. É especialmente valiosa na ciência e na pesquisa, onde o conhecimento preciso das temperaturas em relação ao zero absoluto é essencial em várias aplicações, como estudos de gases, termodinâmica e física de partícula. Conversões entre escalas. Converter entre escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin pode parecer assustador, mas não se preocupe. Com algumas fórmulas simples, você pode facilmente converter temperaturas de uma escala para outra. Vamos seguir juntos no processo. Lembrando que este canal é de YouTube, então deixe seu like e se inscreva ativando as notificações. Fahrenheit para Celsius. Lembrando que Celsius é dividido em 100 graus e Fahrenheit 180 graus. Temos também que 32 Fahrenheit é o zero na escala Celsius. Então, tendo Tc sobre 100 é igual a Tf menos 32 sobre 180. Passando 100 multiplicando para o outro lado, temos que Tc é igual a 100 sobre 180, Tf menos 32. Simplificando, temos que Tc é igual a 5 sobre 9, Tf menos 32. Ou ainda, Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Isso significa que para cada 5 graus Celsius aumentados, aumenta 9 graus Fahrenheit. Kelvin para Celsius. Lembrando que o Lord Kelvin apenas deslocou o zero em 273,15 unidades. Então, Tc é igual a Tk menos 273,15. Isso significa que o Kelvin é uma escala centígrada também, ou seja, para cada 1 grau Celsius, aumenta 1 Kelvin.
de Fahrenheit para Kelvin. Sabendo converter de Kelvin para Celsius e de Celsius para Kelvin, a gente pode substituir na primeira equação. Temos então que Tk menos 273,15 divididos por 5 é igual a Tf menos 32 divididos por 9. Lembrando que o Fahrenheit é usado principalmente nos Estados Unidos, e seria interessante saber pelo menos uma ordem de grandeza. Ou seja, uns 32 graus Fahrenheit é frio, 0 graus Celsius. 70 graus Fahrenheit é uma temperatura agradável, perto de 21 graus Celsius. E 100 graus Fahrenheit é uma temperatura quente, em torno de 38 graus Celsius. Existem também outras escalas, como a escala Rankine, escala Homer, escala Leiden, entre outras. Até o Sir Isaac Newton, isso mesmo, o cara da maçã, criou uma escala de temperatura. Isso nos mostra que as escalas são convenções, isto é, padrões adotados pela sociedade. Assim, compreendemos que as escalas de temperatura e as conversões têm aplicações práticas em diversos aspectos das nossas vidas, desde planejar atividades ao ar livre até conduzir pesquisas científicas. E assim chegamos ao fim desse vídeo. Agora, você possui conhecimento para entender e converter temperaturas de forma fácil, seja em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Com esse conhecimento em mãos, você poderá compreender melhor a termodinâmica. Agradecemos por assistir esse vídeo e até a próxima!